Bom, olá a todos, eu sou o professor Kelser de Souza Koch. Nessa videoaula eu vou apresentar alguns conceitos sobre tomografia computadorizada. Então, inicialmente, é importante diferenciar, né, a questão aí da tomografia, né, e por que ela é melhor do que uma radiografia, né? Então, ambas usam o raio-x como princípio físico, né? Então, a ideia básica é que o raio-x penetre os tecidos, né, e sensibilize um detector, vai formar essa imagem, né, e a interação radiológica é similar ali à radiografia, né, tem uma penetração de tecidos menos densos e menos penetração de tecidos mais densos. Mas a grande diferença é justamente aqui nessa questão onde a radiografia ela faz uma imagem com sobreposição, né? Então nós temos aqui um cilindro, né, com outros cilindros aqui internos. Então quando a radiografia incide nessa região, ela vai formar uma imagem lá com sobreposição. Então ela achata uma estrutura que é tridimensional e uma estrutura de duas dimensões, né? Então ela sobrepõe imagens. Essa estrutura aqui é tridimensional e ela faz uma imagem bidimensional. A tomografia, então, nesse caso, ela vai fazer uma imagem sem sobreposição. Essa é a grande vantagem, né? Então, ela consegue avaliar essa mesma estrutura tridimensional através de secções de cortes axiais ou transversais, e com isso se consegue ter mais detalhes da estrutura, né? Então, se avalia esse cilindro aqui, se consegue avaliar internamente, né, essa região sem sobreposição. Então essa seria a grande vantagem. E depois se reconstrói esses cortes axiais, né, para poder avaliar a localização de alguma alteração radiológica. Então na tomografia se faz uma sequência de imagens, né, a gente chama de varredura de uma região específica. Como comentei anteriormente, o contraste, ou seja, a diferença, né, de escala de cinza aí, vai ser similar ao raio-x, né, tem a ver com a diferença na radioabsorção. Tá? Aqui a gente fala um pouco diferente, em vez de falar radioopacidade, radiotransparência, usamos o termo radiodensidade, porque ela é específica do tecido, tá? Porque não tem sobreposição, então ela é um pouco mais fidedigna, né, à escala de cinza. E depois nós vamos nomear essa escala de cinza com uma questão específica aí da tomografia. Ela começou na década de 70, tá? E depois disso várias implementações foram realizadas, desde a questão computacional até a questão da engenharia, visando aí melhor qualidade da imagem e também menor radiação. Então a tomografia, a rigor aí seria, né, marcar em cortes, né, uma imagem em planos e cortes, mas também outros métodos também geram imagens tomográficas. Tá? Então a tomografia a rigor foi primeiro exame de imagem que fez imagem em planos e cortes, e por isso ela leva o nome de tomografia, né? Mas quando se fala tomografia computadorizada, a gente está pensando num tomógrafo que faz imagens com raio-x. Mas outros exames também fazem isso, como a ressonância magnética, a ultrassonografia e a SPECT, que é o tomógrafo de fóton único usado na medicina nuclear. Tá? Então são exames que também fazem imagens tomográficas, mas aí usam um princípio físico diferenciado. Tá? A ressonância magnética usa campo magnético, ondas de rádio, a ultrassonografia usa ondas de mecânicas de som, e a SPECT usa fótons gamas de radioisótopos. Tá? Mas elas conseguem então também mostrar a imagem em cortes. Então, a aula de hoje vai ser especificamente uma tomografia computadorizada, a TC, que usa o raio-x para a formação, né, da imagem. Então, inicialmente, o primeiro tomógrafo, né, que foi idealizado foi um tomógrafo que não precisava de um sistema computacional, né, simplesmente um tubo de raio-x móvel com um filme móvel também, um filme analógico. Tá? Então, a tomografia convencional, linear ou planigrafia. Tá? Esse tipo de exame não se usa mais, né? Ele faz parte da história, mas eu achei interessante comentar um pouquinho aqui. Então, ela faz uma imagem em corte,
Então o que acontece? O feixe de raio-x desloca em um eixo e o filme se move em sentido contrário, sincronizadamente, no mesmo eixo. Aí você consegue ter uma imagem nítida naquele plano de corte. Tá? Então como é que seria isso? Então aqui mostrando essa planigrafia, aqui eu tenho o tubo de raio-x se movimentando nesse sentido, tá? E da mesma forma o filme ele vai se movimentar, né, de forma sincronizada para o sentido contrário. Tá? Então eu tenho um feixe de raio-x em movimento se deslocando. E vejam que essa linha aqui, ó, essa linha contínua, ela vai atingir a mesma posição nesse plano B. Ela vai estar aqui também, ó, nessa região. Tá? Mesma forma, essa linha pontilhada aqui, tá? Ela vai atingir a mesma posição do tubo que se movimentou nessa região. Então a imagem mais nítida aqui, ó, o ponto de corte, né, vai ser essa região aqui. Essa aqui vai ser onde vai ser focada a imagem e vai mostrar então um corte dessa região. Tá? Então é um exame de tomografia convencional que não usa sistemas computacionais, usa um filme analógico para poder fazer uma imagem em corte sem sobrepor. É claro que de certa forma acaba os órgãos anteriores e posteriores acabam borrando um pouco a imagem, mas era o que se tinha no momento. Tá? Então esse é o primeiro tomógrafo. E aqui então podemos mostrar essa tomografia convencional comparada com a radiografia e com a TC, que é a tomografia computadorizada. Então nós temos aqui nessa figura uma radiografia de tórax, né, mostrando essa imagem que sobrepõe órgãos, né, do mediastino, aqui da estrutura do tórax. Aqui temos uma tomografia convencional, essa que comentei agora. Tá? Então vejam que ela faz um corte frontal aqui, né, da região, através desse movimento do tubo e do filme, né, sincronizado. Então ela faz esse corte, né, no sentido do plano coronal. E a tomografia, a TC, né, a tomografia computadorizada, ela mostra a imagem axial, né, em alguns planos específicos que podem ser alterados para melhor visualização. Então vejam a grande diferença aqui da TC, né, em termos de qualidade, né, da imagem e da visualização das estruturas. Então, esse aqui é o tomógrafo que é utilizado atualmente, tá? Então, aqui o paciente que entra, né, ele vai entrar nesse gantry, que é onde está o tomógrafo, e tem um tubo de raio-x móvel aqui, né? Então, aqui mostrando em outro plano, o tubo de raio-x que se movimenta ao redor desse paciente. E no lado oposto nós temos detectores de radiação, tá? Que vão captar essa radiação que vai ser emitida pelo tubo de raio-x. Tá? Então esse tomógrafo ele gira, né, e faz uma incidência contínua de raio-x para poder formar a imagem. Tá? Então, para melhorar a qualidade e a eficiência do aparelho, então ele é usado de forma helicoidal. Tá? Então ele não precisa parar para fazer o ajuste de cada corte. Então ela faz movimento de hélice, tá? Ele vai girando e o paciente, a mesa, ela vai entrando aí no gantry, né? Então o tubo de raio-x ele gira continuamente e a mesa se desloca em sentido longitudinal. Então a mesa vai entrando e o tubo de raio-x vai girando para poder formar a imagem. Então nesse dispositivo, cada volta completa consegue fazer um corte. Tá? Então hoje em dia os aparelhos são helicoidais ou espirais. Então anteriormente teria que fazer uma volta, parava, a mesa deslocava. Fazia mais uma volta, deslocava. Então gerava uma demanda de tempo muito grande e com esse aprimoramento se reduziu o tempo, né, do exame de tomografia. Então aqui conseguimos ver esse exame, né? Então aqui aparelho helicoidal, onde a mesa, né, se desloca no sentido longitudinal, entrando aqui no gantry, que é a estrutura, essa abertura aqui do tomógrafo. E o tubo de raio-x fica girando continuamente aqui para poder fazer a imagem. E além disso tem mais uma implementação que seria o multi-cortes ou multi-slice. Então
por ter uma capacidade mais larga de detectores, né, ele consegue usar um feixe de raio-x mais alargado e fazer mais de um corte por volta completa. Tá? Isso também foi uma implementação que melhorou bastante a qualidade. Então, no menor tempo de varredura, e consegue fazer até 64 cortes por volta completa. Tá? Então, a cada vez que ele gira, ele consegue fazer vários cortes e melhorar aí a eficiência, a agilidade do aparelho. Então, atualmente os aparelhos de tomografia eles são do tipo helicoidais multicortes ou multi-slice. Tá? Então, aqui mostrando esse tipo de dispositivo, né? Aqui temos um aparelho com um corte só, né? Que ele faz a cada giro, cada volta ele faz um corte, né? E aqui nós temos um feixe mais alargado do raio-x, que consegue então fazer aí vários cortes por volta. Está mostrando 4 cortes aqui. Tá? Então você consegue, né, melhorar a eficiência desse aparelho através dessa implementação aqui de multi-slice. Da mesma forma mostrando aqui, né, um corte por volta aqui e aqui vários cortes por volta. Né? Então, cada vez que ela faz esse giro, consegue fazer vários planos, né, para poder formar essa imagem. Então nós temos de forma aproximada isso aqui, né? Nós temos o tecido biológico aqui, o paciente dentro do tomógrafo, esse tubo de raio-x que gira continuamente aqui, né? E o detector que vai ficar do lado oposto para poder captar essa radiação através da interação do raio-x nos tecidos, né? E demonstrando esse contraste radiológico, né, na escala de cinza. Então, atualmente é claro que é necessário um sistema computacional para poder analisar essa imagem, tá? E aí nós tratamos, né, o computador, ele entende como voxel. Lembrem dos voxels, né, que seria o análogo tridimensional do pixel. Então, como é tridimensional, né, ele vai conceber então cada amostra do tecido como se fosse, né, um voxel, e cada voxel desse vai ter um número associado a ele relacionado à radiodensidade. Tá? E isso vai ser reconstruída a imagem em planos. Então, essa questão aí, só para comentar um pouco da história também, ela vem lá desde 1917, começo do século XX, transformada de radon. Tá? Esse foi um trabalho de um matemático dessa época, que a questão do problema seria o seguinte, reconstruir a partir de projeções, tá, uma função de xy que não é observável, né, de forma direta, a partir das suas projeções sobre o plano. Então isso aqui é usado na astronomia, né? Não tinha uma aplicação direta na época, mas tinha implicações na astronomia e foi utilizado também na questão da imagem radiológica. Né? Também se pensava nessa questão de reconstruir, fazer um aparelho com uso raio-x que pudesse fazer uma imagem tridimensional. Então a aplicação disso foi algumas décadas depois, né? Tanto a parte de informática quanto a parte de engenharia. Então, sabendo a projeção de um tecido, né, de uma estrutura, poderia reconstruir essa imagem inicial. Tá? Esse era o problema. Então, os inventores aí foram Cormac Hounsfield, que é um físico e um engenheiro. Então, o Cormac, na década de 60, ele implementou essa resposta lá do radon, né, essa resposta matemática, né, para esse problema de obter coeficiente de absorção de radiação para as diferentes seções do corpo humano. Tá? Então ele implementou aquela transformada aplicando ao corpo humano. E o Hounsfield foi o engenheiro, né, que a partir desses resultados ele construiu uma máquina, né, revolucionária de raio-x que ela iria reconstruir essa imagem. E os dois então ganharam um prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. Tá? Na década de 70, então um físico e um engenheiro. Então aqui a gente consegue mostrar essa reconstrução, né, dessa imagem. Então aqui tem um crânio, né, e mostrando essa rotação e a incidência do raio-x. Vejam lá como é que funciona a imagem. Então ela vai ser emitido o raio-x. Então essa imagem aqui seria a imagem que o aparelho recebe e ele vai reconstruir
essa imagem aqui. Tá? Essa é a transformada de Radon, né? Essa é o cálculo matemático que ele faz, né? Dada a projeção, né, de raio-x que o aparelho recebe, ele transforma na imagem inicial, que seria essa aqui. Tá? Aí um outro exemplo também. Então aqui seria um exemplo mais computacional, né? Então nós temos também aqui o crânio mostrando o parênquima, né, cerebral, os ventrículos laterais, né, a escala de cinza. Então da mesma forma aqui nós conseguimos então observar essa radiação que o aparelho capta, né, os detectores captam, e ele vai reconstruir aquela imagem inicial. Né? Então aqui visualizando essa imagem aqui, né, nós temos essa imagem que ele captou, né? Vejam que tem uma variação da densidade, né, nesses, né, dos detectores. Então ele vai transformar nessa imagem inicial. Então essa é a reconstrução matemática que o aparelho faz. Tá? Então justamente é isso que nós estamos comentando aqui, né? A tomografia TC, ela faz imagem de um corte anatômico com auxílio do computador. Ao invés de um filme radiográfico, são usados detectores, né, opostos à fonte de radiação. Essa imagem tem uma conversão em sinal digital, né, para poder nomear os voxels em número, né? Então tem uma quantidade de bits associada a essa informação. E se reconstrói essa imagem do computador. Né? E aqui o conceito de voxel, como nós já falamos nessa imagem 3D. Então, lembrando aí, né, o voxel é análogo tridimensional do pixel. Né? Então, o nosso corpo vai ser essa pilha de voxels, né, que vai ser estruturado e nomeado, né, para mostrar essa imagem. E então, num plano, né, um plano ele mostraria uma fileira de voxels. Né? Então, nós temos uma altura aqui, né, de um voxel. Então, de acordo com a espessura que foi feito o exame, né, ele pode ser de alguns milímetros. Né? Quanto mais fino, melhor a resolução, né, mais qualidade. Né? E quanto mais grosso essa altura, né, do voxel, menos qualidade. Então, a altura aqui do corte define a altura do voxel. Né? E daí depois se consegue visualizar essa imagem bidimensional em cada plano. Então, cada plano aqui vai ser um voxel, né, que a gente pode entender como pixel também. E aí essa transformada, mostrando um pouquinho assim das equações, né, aqui é claro que a gente não vai aprofundar, mas mostrando que essas equações ela é se consegue se conhece essa radiação que entrou e a radiação que saiu. E tem um exponencial, que seria uma exponencial negativa, onde o raio-x atravessa o tecido e ele vai perdendo energia. Né? E quando mais perde energia, mais branco vai ficar. Então, se consegue saber o valor de cada tecido desse. Tá? Esse aqui seria o coeficiente de absorção do tecido, né? Esse μ. Então, se consegue saber o valor de cada tecido desse. Né, em cada voxel se consegue analisar e reconstruir essa imagem. Né, então, o feixe de raio-x atravessa a fileira de voxels, se sabe a intensidade de dose irradiada e a dose captada. Então, através daquela transformada matemática, se consegue então saber o coeficiente de atenuação linear da fileira e, melhor ainda, com várias medidas, através da matemática aplicada, se consegue saber o coeficiente de atenuação linear de cada voxel. Tá? Então, isso aqui é importante, né, o coeficiente de atenuação linear, porque eu consigo saber, então, o valor numérico de cada tecido. E tem um nome para isso. Tá? Essa escala de radiodensidade da tomografia, ela tem um nome especial. Né? E esse nome especial a gente vai atribuir aqui, que seria a escala de Hounsfield, vai aparecer depois, no próximo slide, ou o número da tomografia. Né? Esse HU aqui, ó, seria a unidade de Hounsfield, em homenagem ao Hounsfield, que foi o engenheiro, né, que fez o tomógrafo, né? Ou o número da tomografia.
Tá? Então essa escala aqui é uma escala que avalia essa radiodensidade comparando a atenuação de cada voxel relacionado aos tecidos. Tá? Então é uma escala aqui numérica, né? Que ela usa a água como comparação. Então vejam que aparece o μ, o coeficiente da água aqui, atenuação, tá? A água é a comparação com o tecido avaliado. Tá? Então a água ela vai ter um valor aí de 0. Tá? Vejam que a água aqui ela tem um valor de 0. E tecidos que são mais densos, eles são mais positivos. Tá? Então vejam aqui o líquido cefalorraquidiano, que tem um valor aqui, né, mais positivo. O sistema nervoso central, o sangue, músculos, até o osso, né, que vai ser um valor bem positivo. Né? Então quanto mais radiodenso, mais positivo o valor. E quanto menos denso, né, mais negativo é o valor, até chegar no valor do ar, aí, que é um valor mais próximo do menos 1000. Tá? Então, essa escala de Hounsfield me ajuda a identificar com mais propriedade a densidade radiológica de cada voxel, né, que é a radiodensidade. Então, aqui nós temos que a imagem digital, né, cada pixel vai representar um voxel, né, de acordo com o corte, né, lembrando a espessura, né, do corte vai ser a altura do voxel. E quando mostro isso numa imagem bidimensional, cada pixel vai ser relacionado a um voxel. Algoritmos e equações, né, que vão transformar essa radiação captada numa imagem. E essa imagem então ela vai ter escala de cinza. Né? Então, da mesma forma lá que a radiografia, claros e escuros tem a ver com a atenuação radiológica. Né? Então, mais claros, tecidos que absorvem mais a radiação não atravessa, né, com muita, né, não penetra muito tecido, e daí são órgãos que têm mais radiodensidade. Esse é o termo utilizado, né, uma maior radiodensidade. E o que é mais escuro vai absorver menos a radiação, e nós temos aí uma menor radiodensidade. Então, essa é a escala que eu comentei anteriormente, né, a escala de Hounsfield, né, também é utilizada como unidades de Hounsfield. Essa é a escala numérica, então, que diferencia a atenuação que os voxels, né, vão mostrar naquela imagem, né, avaliada, naquela fatia irradiada. Né? Então, o material menos absorvente é o ar, que vale menos 1000 Hounsfield, e o valor máximo ela não tem limite. Né? Em geral, no tecido humano vai até 1000 mais 1000 Hounsfield, né? Que seria a parte óssea. Mas se eu avaliar, por exemplo, alguma síntese metálica, né? Ela pode ser um valor um pouco mais positivo, ou até um contraste à base de bário ou iodo, ele vai ter um valor mais positivo. Então, essa escala ela auxilia para visualizar os tecidos, né? Então, a escala de cinza. E vejam que na tecidos moles eles vão ter uma escala a variação muito pequena, que é em torno de menos 100 a mais 100 Hounsfield. Tá? Então se usa uma forma de visualização para melhorar o contraste. Então se essa escala fosse feita de forma linear de menos 1000 a mais 1000, a gente veria basicamente um cinza médio. Então se usa janela de distribuição, o janelamento, né, que se fala também na tomografia. Tá? Então, depois que está feito o exame, cada voxel vai ter um valor numérico associado a ele. Eu posso priorizar regiões. Então, nós temos aí janela de pulmão, janela de tecidos moles e janela de tecidos ósseos. Tá? Então, se consegue escolher priorizar tecidos para análise. E justamente aumentar o contraste desses tecidos. Tá, então, aqui de novo a escala, né, mostrando então aqui a escala de Hounsfield de alguns órgãos, e vejam que assim, gordura e tecidos moles no geral, ó, eles variam basicamente de menos 100 a mais 100. Tá, então o contraste da tomografia, né, o contraste radiológico, ele não é muito bom para partes moles. Tá? Ele tem, se a gente for ver a escala que vai de menos 1000 a mais 1000, e a parte mole vai de menos 100 a mais 100, a variação não é tão grande, então o contraste ainda não é tão bom.
né, da tomografia. É claro que se consegue melhorar bastante em relação à radiografia, né, pela evitar a sobreposição, mas ele não é tão bom, né, se eu comparar com uma ressonância magnética, por exemplo, que mostra bem melhor partes moles do que tomografia. Tá? E aqui os pulmões então têm um valor bem negativo, né, próximo de -1000, e ossos, né, porosos e corticais aí tem valores mais positivos, né, então quanto mais radiodenso, mais alto o valor. Então de novo mostrando aqui esse valor de -100 a +100 das partes moles, né, que não é tão grande essa variação. Então a qualidade do contraste, né, às vezes a gente não consegue visualizar algumas estruturas. E aqui então a questão do janelamento, tá? Que nós podemos observar e escolher na imagem, né, já feita da tomografia. Então essa primeira aqui imagem, tá? Essa aqui é uma imagem, né, de um janelamento ósseo. Então vejam aqui no gráfico, nós temos aqui no eixo X a escala de Hounsfield, tá? E aqui no eixo Y nós temos a escala de cinza. Tá? Então aqui quanto mais alto o valor aqui seria mais branco, né, mais brilhoso, mais claro. E aqui quanto mais baixo o valor, mais escuro, mais preto. Tá? Então vejam que essa escala aqui ela prioriza tecidos que vão de -200 aqui mais ou menos até 600 positivo. Tá? Então tudo que é mais negativo que -200 vai ficar preto. E tudo que é mais positivo que +600 vai ficar branco. Tá? Então ela vai fazer uma rampa nessa região aqui. Então por isso que ela consegue mostrar melhor o osso. Vejam lá que a parte óssea eu consigo identificar osso cortical, osso esponjoso, né, aqui no externo, nas vértebras, nas costelas. Então ela prioriza parte óssea. Já essa janela aqui é um pouco diferente, né? A rampa ela prioriza aqui nessa região de -200 a +200. Então ela vai identificar mais partes moles, né, que ficam nessa faixa. E tudo que é mais negativo é menor que -200 vai ficar preto. Tudo que é maior que +200 vai ficar branco. Tá? Então veja que o osso aqui ele já perde um pouco do contraste. Ele fica todo branco já. E eu consigo identificar mais partes moles aqui, área cardíaca, grandes vasos, mediastino, né? Então a prioridade é essa. E nessa última janela de pulmão, de parênquima pulmonar, a rampa vai de -1000 a 0. Então ela prioriza essa região nessa faixa aqui. E tudo que for mais positivo que 0 vai ficar branco. Então vejam que toda a parte aqui, partes moles e osso, né, não tem contraste. E o contraste é justamente na parte pulmonar, que se quer observar. Tá? Então aqui mostrando um pouco desse janelamento aí e a escolha, né, para priorizar alguns órgãos e melhorar o contraste desses órgãos. No próximo slide eu vou mostrar um pouquinho da questão de um caso clínico, mostrando essas secções transversas e a escala de Hounsfield na prática. Bem, aqui eu vou mostrar para vocês uma imagem de tomografia de alta resolução de tórax. Essa imagem inicial é uma topograma, ou scout, e é uma imagem aí que mostra uma imagem de base, né, imagem para poder fazer os planos posteriores aí da tomografia. Tá? Então essas duas imagens aqui. Podemos observar que eu tenho uma alteração muito importante aqui nessa região, no hemitórax esquerdo, né? Parece um desvio aqui do mediastino, a traqueia está desviada, né? Essa opacidade na região do hemitórax esquerdo. Aqui. Então a tomografia vai mostrar com detalhes o que está acontecendo nessa região do tórax. A imagem seguinte seria uma imagem da janela pulmonar, começando em cortes de ápice e descendo até base. Cada corte tem 1 milímetro de espessura, por ser de alta resolução. Então aqui descendo, podemos observar o parênquima pulmonar com prioridade. Né? Aqui observamos a traqueia, né, um pouco mais escura.
né? E essa opacidade toda no lado esquerdo, no tórax esquerdo, provavelmente aí uma atelectasia, né, com desvio do mediastino. Okay? Na outra janela, observamos aí a prioridade para partes moles e parte óssea, também começando de ápice. Esse é um corte de 5 milímetros. Então, percebam que o pulmão, o contraste dele já não é tão interessante, né? A prioridade aqui para essa visualização é a parte óssea e partes moles. Então, pode-se perceber as diferenças radiológicas entre esses tecidos nessa janela. Aqui podemos ver então a área cardíaca nessa região aqui, ó, as cavidades cardíacas, né, mostrando que está um desvio muito grande do mediastino. Tá certo? Então essa janela, tecidos moles e parte óssea, e esta janela, a janela do parênquima pulmonar, janela pulmonar para avaliação do parênquima. Essa escolha é uma escolha em virtude aí da densidade radiológica diferenciada, e se consegue aí priorizar esse tipo de visualização. Algo interessante que podemos fazer também aqui é mostrar o valor da escala de Hounsfield. Então vamos escolher aqui uma forma geométrica e vamos colocar aqui na região avaliada para visualização da escala de Hounsfield. Então observe que essa região aqui ela possui, essa área pode ser alterada, esse perímetro, né, eu posso alterar esses valores aqui, né, de tamanho de avaliação, né, mas esses valores aqui de escala de Hounsfield, né, nesse caso do pulmão aqui é menos 934, um valor mais negativo tem relação com uma densidade radiológica menor, e um valor mais positivo, uma densidade radiológica maior. Aqui a variação, desvio, e aqui o valor mínimo e máximo. Quando eu coloco essa avaliação aqui na região do mediastino, observem que a média já ficou positiva, né? Lembrando aí que os tecidos moles eles ficam entre menos 100 e mais 100, né? Então está dentro do previsto aqui da escala de Hounsfield. Caso eu coloque numa região um pouco mais densa, né, eu vou observar valores um pouco maiores, né? Aqui por exemplo na parte óssea 336 Hounsfield. Então tem uma relação com a densidade radiológica e a rampa de avaliação, né? Esse mesmo dado podemos observar em outra janela, o valor é o mesmo, é claro que aqui a visualização muda um pouco, porque a prioridade é diferente, mas podemos também colocar a mesma análise aqui para partes moles. Então observem aqui, eu consigo ver a diferença de sutilezas, né, do contraste, mas o valor da escala de Hounsfield é sempre o mesmo. Isso é importante para poder reconstruir a imagem, né, e analisar com mais detalhes. Então observe aqui que é 130, 131. Caso eu coloque na parte óssea aqui, esse valor aumenta um pouco, né? Caso o osso for um pouco mais denso, esse valor é maior também. Então, se eu colocar uma área, uma região mais aerada aqui, né, o valor é bem mais baixo. Então, aqui mostrando esse valor da escala de Hounsfield, que é importante para diagnóstico, além de visualizar a imagem, o valor absoluto do Hounsfield é importante aí para analisar qual tipo de tecido e qual a sua densidade radiológica. Bem, com relação à parte dos sistemas do aparelho de tomografia, então nós temos aqui a parte eletroeletrônica, né, desde da energia que vai alimentar o aparelho até o controle de movimento, né, a parte mecânica da movimentação, o gerador do raio-x e a parte da informática, né, que entra aí o gantry, a mesa e o painel de controle. Tá? Então são alguns aspectos técnicos aí do tomógrafo. Então lembrando aqui que também na sala de exames ela vai ter uma proteção aqui, né, com a parede plumbífera, com chumbo para evitar radiação espalhada, e de forma externa aqui com um vidro plumbífero aqui nessa região. Vai ter o painel de controle, o técnico vai estar acompanhando ali o exame para sem estar dentro da sala que emite radiação. Então ele vai estar próximo, mas sem estar exposto à radiação.
Então, o aparelho de raio-x ele é similar à radiografia, né, mas ele é um tubo de Coolidge em movimento. Tá? Então, ele tem que ficar circulando, né, ali no gantry. Então, ele é um pouco mais, né, resistente no encapsulamento dele. E também precisa de uma refrigeração, né, com líquido refrigerante para circulação forçada e um radiador para poder transferir calor. Então, lembrem que quando se faz raio-x, além da formação do raio-x também tem muito calor, né, muito aquecimento ali do anodo, por isso que ele tem que ficar girando, né? E aqui então ele faz vários raios-x, né? Ele faz uma incidência contínua de raio-x, então ele vai aquecer muito também. Então ele precisa dessa questão do resfriamento. Detectores de radiação, então, eles vão transformar o sinal elétrico, né, em digitalização para o computador reconhecer. E essa quantidade de detectores varia, né, de acordo com a qualidade técnica do tomógrafo, né? Então, esse detector ele é tipo um semicondutor, né? Ele vai captar a radiação, ele vai transformar num sinal elétrico e depois vai ser digitalizado para poder ser analisado pelo computador. Tá? E a capacidade desses tomógrafos, né, na indústria, né, e no centro diagnóstico varia em termos né, de qualidade, né, de captar radiação e ter uma melhor imagem. Com relação ao gantry, né, esse gantry é uma abertura circular, né, que é onde o paciente vai entrar, né, no tomógrafo. Então ele tem um diâmetro um pouco mais aí de meio metro, né? E é o local onde o paciente é introduzido e posicionado, né, onde vai ficar circulando ali o tubo de raio-x. Ali dentro também tem um sistema de refrigeração do raio-x e ele pode ser inclinado aí de menos 30 mais 30 graus para fazer outras projeções. A mesa, que é onde o paciente vai ser acomodado, né, e vai ser orientado para ele ter pouco movimento naquela situação. E esse material da mesa ele deve atenuar pouco raio-x, né? Porque senão a interação do raio-x com a mesa vai atrapalhar o exame, né? Então ele tem que ser uma redução pequena aí, né, na interação com o raio-x. E por isso tem limite de carga, né? Então, em geral, os tomógrafos eles permitem em torno de 100 kg a 120 kg, né, pela questão aí da superfície da mesa não ser tão resistente, né, e melhorar a qualidade ou propiciar uma boa qualidade do exame. E com relação então ao painel de controle, então ele tem um sistema computacional tradicional, né, com monitor, teclado, mouse, CPU, né, deve ser um aparelho bom, né, com bom processador, com um monitor de alta resolução para poder melhorar, né, e facilitar a execução do exame. Cada aparelho pode ter mais ou menos funções, né, desde reconstrução tridimensional até algoritmos para facilitar o processamento da imagem. Workstations, né, estações de trabalho onde o técnico vai executar o exame, ou outra estação onde o radiologista vai laudar o exame, ou ainda outro local onde os médicos e os funcionários da saúde, no geral, vão acessar o exame para poder acompanhar, né, essas imagens e o laudo do radiologista. Os softwares podem ter vários algoritmos, tá? Dependendo da marca do aparelho e do tipo de análise que se faz. O monitor, como comentei, já alta definição, para facilitar a acuidade, né, do visual do radiologista e conseguir ter um melhor laudo, né? E depois é registrada essa imagem de forma convencional, ou impressa a laser, ou gravado em CD. Então, aqui mostrando a sala de exames, né? Então, aqui nós temos onde fica justamente o paciente, né? Com o tomógrafo, né? Se controla o raio-x, a posição, e aqui tem a conversão analógica digital. Então, essa sala aqui também é vedada com chumbo, né? Para evitar essa exposição para outros setores. Aqui tem um acompanhamento com vidro, um chumbo, né? Para poder o técnico conseguir acompanhar o exame, né, e executar e orientar o paciente, às vezes ficar imóvel, né, para executar de forma adequada o exame.
Em alguns momentos vai ter a entrada de um técnico em enfermagem aqui para poder puncionar a veia, para colocar o contraste, né? Então tem a situação, mas daí para o exame, faz de novo, né? E aqui ao lado tem a sala de comando para poder justamente acompanhar essas pausas, né? Para poder posicionar o paciente, fazer a punção, fazer o contraste na fase arterial, fase venosa. Então tem momentos específicos aí para isso, tá? Então tem uma sala de comando ao lado, né, da sala aqui de exames. Bem, então em relação com a seleção do corte, então se faz a colimação do feixe de raio-x, né, que é para justamente reduzir a espessura da fatia irradiada. Né? Então se reduz esse feixe para poder fazer aquela espessura específica. Então a colimação tem a ver com a espessura do corte. Essa espessura pode ser desde uma espessura bem fina, em torno de 0,5 a 1 milímetro, até espessuras mais grossas, em torno de 10 milímetros. Tá? Então, quanto mais resolução, mais fino é o corte. Né? Um corte mais fino ele consegue melhorar a qualidade. E cortes mais grossos, a altura do voxel é um pouco maior e acaba tendo uma radiodensidade não tão precisa. Né? E essa espessura ela pode variar de acordo com o número de imagens que se quer fazer, com o tamanho da estrutura analisada, de acordo com a região do exame patologias, então protocolos específicos para tomo de crânio, tomo de tórax, de pelve, então se tem já estabelecido algumas buscas, né, e o protocolo de acordo com a espessura. Para fazer reconstrução tridimensional é importante ter uma pequena espessura, tá? Mais fino o corte, e também a questão da reirradiação, tá? A questão do movimento da mesa e da espessura. Então isso é padronizado também. Essa questão do feixe ser alargado, ele pode passar 2 vezes naquela espiral e reirradiar um corte. Então isso o técnico está se buscando cada vez mais evitar essa reirradiação de uma região para evitar então essa exposição do raio-x. Então aqui mostrando o corte mais fino de 1 milímetro, né? Aqui o corte de 5 milímetros e o corte de 10 milímetros. Né? Então um corte um pouco mais grosso aqui, com menos resolução. Então quando se fala de tomografia, né, é importante também destacar a questão da dosimetria, né, que aparelhos de tomografia eles têm uma dose um pouco maior do que uma radiografia, então ele deve ser bem ponderado o seu uso. E nós sabemos então que eles melhoraram bastante, questão tecnológica, né? E com isso tem mais indicação, né? Os médicos estão solicitando mais tomografia para melhora do diagnóstico. Mas também é importante destacar que melhorou a evolução, mas a dose ao paciente caiu muito pouco, né? Então ainda se faz uma dose considerável ao paciente de radiação. Por que isso? Então sabemos que a radiação tem uma boa imagem, então a radiação está implicada na qualidade da imagem. Tá? Às vezes tem uma tendência em avaliar um volume maior, então se vai fazer uma toma de tórax, às vezes pega cervical e abdômen, então acaba ampliando a região de radiação. Também se pode reirradiar o corte, às vezes o corte é muito fino, o feixe é alargado, então ele acaba reirradiando, mas é claro que isso está em aprimoramento dos aparelhos, né, para impedir em certas situações essa reirradiação. E também outra questão importante é repetir exames, né? Repetir 2, 3 tomografias em intervalos de tempo curtos, né? Então é uma questão preocupante aí que se deve estar sempre avaliando e justificando essa prática. E aqui eu mostro a comparação de uma radiografia de tórax, né, em torno de 20 microsieverts, e aqui uma tomografia de tórax, né, em torno aí de mais de 5 millisieverts. Né, então uma dose considerável de radiação quando comparada a uma radiografia. Veja que um quadradinho verdinho desse aqui, e aqui cada quadradinho verdinho desse corresponde a uma radiografia. Né? Então são várias doses, né, quando comparado a uma radiografia de tórax. Por isso o cuidado dessa prática. E aí, ponderando isso nas doses coletivas, né, de radiação, né, o que a gente está exposto à radiação, o que é o mais comum. Então, assim, existe um background de radiação que a gente está exposto, né, o radônio e o tório, né, radiação
do espaço terrestre. Então a gente tem um background de radiação aqui, a gente pode ver quase 50%, né, da dose de radiação geral que a gente recebe é uma dose, né, de background, né, que a gente está exposto a essa radiação de fundo. Agora, os exames médicos aí que mais estão implicados com uma exposição radiológica, justamente tomografia, né, a medicina nuclear, a fluoroscopia e outros tipos de radiografia. Tá? Então, mas vejam que a tomografia ela aparece aqui, né, como um dos principais exames, né, que está exposto ao paciente. Então, justamente essa questão da justificar a prática, né, e corroborando a hipótese diagnóstica. Né? Então, essa a importância dessa adequada solicitação. O que se faz para poder reduzir essas doses, reduzir a dose ao paciente? Então, todo o processo, desde solicitar o exame, limitar o volume irradiado, limitar a corrente, proteger os órgãos radiosensíveis. Então, isso aqui vai muito da parte técnica do exame, né? Então, aqui lá do início da cadeia, onde o médico solicita, mas depois seria a execução do exame, né? Então, os cuidados aqui para evitar essa irradiação mais expressiva. Né? Então, proteger órgãos radiosensíveis, isso é importante, né, para o paciente. Né? Quando vai fazer um exame de alguma região, ele pode, né, receber um colete de chumbo, né, um protetor de algum órgão para poder evitar essa exposição. O fabricante, né, então, automatização, dispositivos que impeçam a execução incorreta, registrar a dose média, protocolos específicos para crianças, mulheres. Tá? Então, o fabricante está cada vez mais implementando medidas de segurança para evitar essa dose maior ao paciente. E o médico e dentista, né, são os que mais solicitam a tomografia, justificar a prática. Tá? Então, questão da hipótese diagnóstica, né, corroborar a hipótese e solicitar o exame quando for realmente indicado. E as aplicações médicas são muitas, né? Então a gente sabe que melhorou bastante o processo diagnóstico com essa imagem, né, da tomografia, e se consegue manipular e ter a radiodensidade com mais propriedade e melhorar a acurácia diagnóstica. Consegue-se fazer outros cortes também, além dos axiais, mas sempre o corte primário da tomografia é axial. Tá? O primário é sempre um corte transversal axial. E tem vários softwares que podem ser utilizados na tomografia. As indicações então são inúmeras, né? Então nós temos aí desde tomografia de crânio, né, avaliando da parte circulatória, do parênquima, né, a parte óssea, do pescoço, região cervical, né, tórax, que é muito utilizado, né, abdômen, todos os órgãos aí, partes moles do abdômen, pelve e extremidades. Tá? Então, é bem utilizada a tomografia em inúmeras aplicações. Aí. Então, a imagem básica aqui para o técnico iniciar o exame é o topograma, ou scout, onde ele vai delimitar a região de interesse, né, que foi solicitado, é uma imagem de base, e vai mostrar, ou vai delimitar os cortes que vão ser realizados no paciente. Né? Então, mostrando aqui o abdômen, pelve, aqui a pelve e aqui o crânio, né? Mostrando essas secções onde foram realizadas secções, né, no paciente. Tá? E aqui então essa demonstração, uma toma de tórax e abdômen, né, mostrando aqui os cortes, né, B, C, D, E e F. Então o B, C, D foram cortes aqui no tórax, e aqui são essas regiões aqui, B, C, D. Nós conseguimos mostrar aqui 3 cortes axiais no tórax, e os cortes aqui E e F são os cortes aqui do abdômen. Né? Então, mostrando aqui a secção transversa e o plano, né, avaliado dessa região. E essa identificação aqui seria uma visualização de partes moles, né? E a gente consegue identificar com mais detalhes aí esses órgãos. Também se consegue fazer uma imagem em outros cortes, né? Então a imagem primária é uma imagem axial da tomografia, né? Um corte transversal.
Então se consegue fazer uma reconstrução multiplanar, né, em outros planos. Só que essa imagem ela não é tão boa, né, em outros cortes, como o corte frontal ou sagital, né, porque a imagem primária é axial. Isso porque a aquisição é não isotrópica, ou seja, o feixe de raio-x é direcionado para fazer um plano transverso. Tá? Mas hoje em dia, com a melhora técnica aí da reconstrução da imagem, ela está bem melhor. Então, nós temos aqui um exemplo de tomografia de abdômen. Né? A imagem primária é essa imagem. Tá? Então, essa imagem que o exame fornece. E quando se solicita, se pode fazer uma reconstrução em outros planos. Né? Em um plano aqui frontal, né? Ou em um plano aqui sagital também. Tá? Então, a gente consegue aí, fazer essa reconstrução, né? Solicitando esse tipo de processamento da imagem. Também se consegue fazer uma reconstrução tridimensional através de softwares específicos. Então aqui mostrando esse tipo, né, de software. Então é um software que consegue, através da imagem já formada, eu consigo manipular, né, então consigo ir acrescentando uma radiodensidade ou tirando radiodensidade. Então vejam que eu consigo aqui manipular bem essa estrutura, né, fazer rotações, visualizar órgãos que são mais radiodensos ou menos radiodensos, através dessa reconstrução tridimensional. Tá? Isso tem ajudado bastante aí a questão de planos cirúrgicos, ou talvez na conversa médico-paciente, né? Ou ainda até na impressão futuramente, né? E em alguns casos, impressão de próteses, né? Que podem ser feitas aí, de forma individualizada. Tá? Então, reconstrução tridimensional é um software, né, que pode ser feito aí para poder manipular e visualizar essa estrutura. Tá? Mas a tomografia tradicional é uma imagem axial, tá? O plano transversal, que é o plano primário. Então também reconstrução de superfície, né? Aqui dando exemplo de crânio, arcada dentária superior, também de coluna lombar. Tá? Então são exemplos de processamento da imagem que podem ser realizados. Também estudos angiográficos, né, com contraste. Então, para estudos de arteriografia, de angiografia, é importante o uso de contraste para mostrar melhor, né, essa região. E pode também se manipular essas imagens, né, com subtração. Né, então eu consigo avaliar aqui, né, só a região da aorta, né, com os rins, ou só a área cardíaca, ou aqui grandes vasos e a coluna vertebral. Então a gente consegue manipular essa imagem, processando ela para poder identificar algumas estruturas, né, com mais qualidade. Então, em essência, seria isso, nossa videoaula de hoje. A tomografia, então, computadorizada, a TC, então, frisando alguns pontos específicos, né, o tomógrafo, né, que é esse dispositivo que tem uma dose de radiação importante, porque o tubo de raio-x vai ficar girando aqui continuamente, né, no paciente, e sensores, detectores de radiação lá do oposto para captar essa radiação. Então o paciente ele entra aqui no gantry, né? Então a mesa vai se movimentar continuamente de forma longitudinal e o tubo de raio-x vai ficar girando ao redor, então ele faz um movimento espiral aqui, né? Ou helicoidal. Então a tomografia, né, helicoidal multi-slice, porque ela faz vários cortes por volta. Tá? Então esse tipo de aparelho aí. Lembrando, tem uma matemática importante aqui para poder reconstruir essa imagem a partir da projeção dela, né? E conseguir formar a imagem original. Né? Então, essa análise computacional aqui, lembrar dos voxels, né? E essa reconstrução de cada coeficiente aqui, atenuação. Então, cada tecido vai ter uma radiodensidade específica. E aí eu consigo descrever isso em escala de Hounsfield, né, que é a escala que usa o zero como a água e vai me descrever aí valores menos densos, que são mais negativos, e mais densos, que são mais positivos. O corte transversal é o corte primário da tomografia. A altura do voxel vai me dar a espessura, né? Então quanto mais fino, mais resolução tem a imagem. E o janelamento da imagem diagnóstica, né? Vou ter uma radiodensidade e se pode escolher então esse janelamento para poder priorizar
ou tecido ósseo, ou partes moles, ou parênquima pulmonar. Tá? Então, essa aqui seria a parte, um resumo dessa videoaula. A referência que eu usei foi o livro do Mourão, aqui o capítulo específico de tomografia. Um abraço a todos, tchau, tchau.